Filipa começa a apresentar melhoras surpreendentes, graças ao remédio verdadeiro que Danilo comprou e pediu para Léo dar escondido. Aos poucos, ela volta a ter lucidez, e o que descobre, a deixa gelada. Filipa percebe que já está adulterando seus remédios, e decide virar o jogo. Desta vez, é ela quem vai armar uma cilada perfeita, para fazê-lo confessar todos os crimes diante da câmera. Com a ajuda de Léo, Filipa prepara tudo. Ela coloca uma substância na bebida de Jax, e quando o vilão começa a sentir os efeitos, é tarde demais. Preso a uma cadeira, ele tenta reagir, mas não consegue. Filipa segura o celular com as mãos trêmulas, enquanto Léo grava tudo. Sob o efeito da substância, Jax começa a falar, e o que sai da boca dele é devastador. Ele confessa crimes chocantes, inclusive a sabotagem que matou Abel. Enquanto isso, no hospital, Ricardo desperta e recebe a visita de Samuel. Ainda fraco, mas decidido, ele revela a verdade sobre Jax. Com voz rouca, pede: Samuel, procure sua irmã Patrícia, ela precisa saber de tudo. Mas o que ninguém imagina, é que Tânia está ali o tempo todo, observando tudo, disfarçada de enfermeira. Assim que Samuel sai às pressas do quarto, ela se aproxima de Ricardo. O olhar dela é frio, inquisidor. Eu ouvi o que você disse, o que foi que revelou para ele? Pergunta, tentando manter o disfarce. Tudo começa algumas horas antes, quando Danilo aparece na casa de Léo, ainda de madrugada. Ele bate na porta com força, o rosto tenso, suando frio. Léo, ainda de pijama, abre e se assusta. Danilo? O que aconteceu? São 6 da manhã. Respirando com dificuldade, ele dispara. Eu preciso da sua ajuda, é sobre a Filipa. Léo arregala os olhos. O que tem a Filipa? Ela piorou? Danilo tira uma pequena caixa do bolso, suas mãos tremem. Pelo contrário, eu descobri que o Jax está trocando os remédios dela. Léo não acredita. Como assim? Danilo explica, com raiva contida. Eu estava no apartamento dele, e vi uma caixa de soníferos idêntica aos comprimidos da Filipa. Fui à farmácia, mostrei a receita médica, e comprei os remédios verdadeiros. Léo pega a caixa e examina. Mas, por quê? Por que ele faria isso? Danilo responde, com firmeza. Para deixá-la fraca, dependente dele. Assim ele decide tudo por ela, até nas votações da empresa. Indignada, Léo exclama. Que monstro! Ele está envenenando a própria namorada. Danilo se aproxima, olhando nos olhos dela. Por isso, preciso que você dê esses remédios para ela. Sem que o Jax perceba. Você é a única pessoa em quem eu confio. Determinada, Léo concorda. Pode deixar comigo, eu vou dar um jeito. Algumas horas depois, Léo chega à mansão dos Boss. Ela sobe as escadas em silêncio e bate de leve na porta do quarto de Filipa. A mulher está deitada, pálida, com olheiras profundas. Oi, Léo, desculpa, hoje eu não tô bem para trabalhar, diz Filipa, com a voz fraca. Léo sorri e responde. Eu não vim trabalhar, vim ver como você tá. Filipa tenta retribuir o sorriso. Eu me sinto tão cansada, parece que minha energia foi sugada. Léo se senta à beira da cama. Você já tomou seu remédio hoje? Filipa aponta para a mesa de cabeceira. Ainda não, tá ali na gaveta. Léo se levanta, respira fundo, e ao invés de abrir a gaveta, tira discretamente o comprimido verdadeiro do bolso. Deixa que eu pego para você. Ela entrega o comprimido com um copo d'água. Pronto, toma e descansa um pouco. Você vai ver, logo vai se sentir melhor. Filipa agradece e fecha os olhos. Léo sai do quarto com o coração acelerado, torcendo para que o plano funcione. Enquanto isso, no hospital, Samuel chega para visitar Ricardo. Ao vê-lo acordado, respira aliviado, sem imaginar que aquela conversa vai mudar tudo. Samuel entra no quarto, o coração acelerado. Ricardo, você está acordado? Graças a Deus. Ainda pálido e fraco, Ricardo tenta sorrir, com esforço. Samuel, você precisa saber a verdade. Samuel se aproxima, preocupado. Calma, não fala agora. O importante é você se recuperar. Mas Ricardo interrompe, com voz urgente. Não, precisa ser agora. Foi o Jax. Samuel franze a testa, confuso. O Jax, o quê? Ricardo respira fundo, lágrimas escorrendo pelos olhos. Foi ele matou o Abel. Cortou os freios do carro. O rosto de Samuel empalidece.
Ele dá um passo para trás, em choque. O quê? Você tem certeza disso? Ricardo confirma, com a voz embargada. Eu vi tudo. Tenho provas. Procure minha irmã, Patrícia, ela tem o vídeo da sabotagem. Samuel sente o chão sumir debaixo dos pés. Mas por quê? Por que você nunca me contou isso antes? Engolindo seco, Ricardo responde com dor. O Jaques me ameaçou. Disse que mataria minha família se eu falasse alguma coisa. O olhar de Samuel muda, a raiva toma conta. Esse desgraçado, ele vai pagar por tudo. Ricardo segura a mão dele com força. Por favor, encontre a Patrícia. Só ela pode provar o que estou dizendo. Samuel respira fundo, decidido. Eu vou encontrá-la, e o Jaques vai apodrecer na cadeia. Ele sai do quarto às pressas. Sem perceber que, do outro lado do corredor, alguém o observava com atenção. Disfarçada de enfermeira, Tânia estava lá. Escondida atrás da porta, ouvindo cada palavra. Assim que Samuel desaparece no corredor, ela entra no quarto, o olhar frio e ameaçador. Ricardo arregala os olhos. Tânia? O que você está fazendo aqui? Com os braços cruzados, ela responde com ironia. Essa é uma boa pergunta. Mas a que eu quero fazer é outra. O que você disse ao Samuel? Ricardo desvia o olhar, nervoso. Eu não disse nada importante. Tânia dá um passo à frente, a voz firme e cortante. Não mente pra mim, Ricardo. Eu ouvi tudo. Você falou sobre o Jaques, e sobre a Patrícia. Engolindo seco, Ricardo rebate. Por que você está disfarçada de enfermeira? O que está tramando? Tânia sorri, um sorriso cínico, calculado. Estou aqui para garantir que o Jaques pague por tudo. E parece que você também quer o mesmo. Ricardo a observa, tentando entender se pode confiar. Tânia continua, mais branda. Eu sei que você não confia em mim. Mas nós dois queremos a mesma coisa. Ver o Jaques atrás das grades. Depois de alguns segundos de silêncio, Ricardo suspira, rendido. Eu disse ao Samuel, que o Jaques matou o Abel. E que minha irmã tem a prova. Tânia regala os olhos, empolgada. Que tipo de prova? Um vídeo da sabotagem. Eu mandei para ela antes do acidente. Como um seguro de vida. O sorriso dela se alarga. Perfeito, eu vou ajudar o Samuel a encontrar sua irmã. Juntos, vamos acabar com o Jaques, de uma vez por todas. Enquanto isso, na mansão dos Boss, Filipa desperta do seu cochilo, sentindo-se diferente. Ela se levanta devagar, encara o espelho. E mal acredita no que vê. Pela primeira vez em muito tempo. Se sente viva novamente. Filipa desperta confusa, mas logo percebe algo estranho. Mas o quê? Eu tô me sentindo tão bem. Pela primeira vez em semanas, sua mente está clara, alerta, viva. E de repente, uma dúvida cruel toma conta dela. Se eu estava tomando meus remédios todos os dias, e me sentia péssima. Porque hoje, de repente, tô bem? Ela se levanta, vai até a mesa de cabeceira e abre a gaveta. Pega a caixa de comprimidos que Jaques sempre lhe entregava. Ao analisar o rótulo, seus olhos se arregalam. Esses remédios, não são os que o médico receitou. Um arrepio percorre o corpo dela. Meu Deus, o Jaques estava me envenenando. A raiva sobe como um fogo em seu peito. Filipa fecha a gaveta com força. Esse desgraçado vai pagar, mas antes, ele vai confessar tudo. Ela sai do quarto decidida e vai direto para a cozinha. Léo está lá, preparando café, quando Filipa a puxa discretamente para um canto. Léo, foi você quem trocou meus remédios hoje? Assustada, Léo hesita por um segundo e depois confirma, nervosa. Foi, o Danilo descobriu que o Jaque estava adulterando os comprimidos. Filipa respira fundo, os olhos marejados. Ela abraça Léo com força. Obrigada, você me salvou. Afastando-se, fala com firmeza. Agora, eu preciso da sua ajuda para fazer o Jaques confessar tudo. Surpresa, Léo pergunta. Como você pretende fazer isso? Filipa esboça um leve sorriso, frio, determinado. Eu tenho um plano, mas preciso que você confie em mim. Mais tarde, na cozinha, Filipa prepara uma bebida especial. Ela mistura uma substância transparente no copo. O suficiente para deixar Jaques desinibido e vulnerável. Léo observa, tensa. Você tem certeza disso? Filipa não hesita nem por um segundo. Ele merece isso, e muito mais. Pouco depois,
Jaques chega na mansão. Filipa o recebe com um sorriso falso, estudado. Oi, amor, quer tomar alguma coisa? Desconfiado, ele a observa. Você tá diferente hoje, aconteceu alguma coisa? Filipa finge naturalidade. Tô me sentindo melhor. Acho que, finalmente, os remédios começaram a fazer efeito. Ela entrega o copo. Jaques toma sem desconfiar de nada. Vem, vamos conversar na sala. Eles se sentam no sofá. Alguns minutos depois, os efeitos começam. A visão de Jaques fica turva, a voz dele arrastada. Filipa, o que você colocou na bebida? Ela se aproxima, o olhar gelado. A mesma coisa que você vem colocando nos meus remédios há semanas. Nesse instante, Léo entra com um feixe de cordas nas mãos. Jaques tenta se levantar, mas as pernas não respondem. O que vocês estão fazendo? Sem piedade, as duas o empurram de volta e o amarram à cadeira. Ele tenta resistir, mas está fraco demais. Vocês vão se arrepender disso. Grita, tentando se soltar. Filipa pega o celular e começa a gravar. Agora é ela quem comanda o jogo. Agora você vai me contar tudo, Jaques. Por que estava trocando meus remédios? Ele tenta manter o controle, mas a substância começa a agir. Eu não sei do que você tá falando. Filipa grita, furiosa. Não mente pra mim. Eu sei que você tava me envenenando. As palavras dela ecoam pela sala. E o riso de Jaques começa a sair descontrolado, quase histérico. Tá bom, tá bom. Eu troquei sim. Era a única forma de te controlar. Léo leva a mão à boca, chocada. Filipa aperta o celular, gravando cada segundo. Por que você precisava me controlar, Jaques? Ele ri outra vez, embriagado, cruel. Porque você é burra. Se eu te deixasse lúcida, você ia atrapalhar meus planos na voz. Filipa o encara, o sangue fervendo nas veias. Que planos? Grita, com raiva e medo. Completamente fora de si, Jaques começa a falar. Sem filtro, sem noção do que está prestes a revelar. Eu precisava do controle total da voz. E para isso eu precisava que você votasse em mim, em todas as decisões. As palavras caem como lâminas. Filipa sente lágrimas de raiva escorrerem pelo rosto. Um misto de indignação e incredulidade. E o que mais você fez, Jaques? Que outros crimes você cometeu? Ela insiste, a voz tremendo. Jaques fica em silêncio por alguns segundos, como se saboreasse o momento. Filipa se aproxima, olhos faiscando. Fala, o que mais você fez? De repente, ele solta, como se um peso lhe tivesse sido tirado. Eu matei o Abel. O som que segue é um silêncio absoluto, pesado, cortante. Léo leva as mãos à boca, estática, em choque total. Filipa avança, tremendo, sem acreditar. O quê? Como? Com a expressão vazia de quem já não tem remorso, Jaques admite. Eu cortei os freios do carro dele. Foi por isso que ele sofreu o acidente. O celular escapa das mãos de Filipa e cai, como se o chão tivesse sumido. Ela fica ali, paralisada, devastada. Léo, num reflexo rápido, pega o aparelho e continua gravando, cada segundo importa. A voz de Filipa sai embargada, quase sem ar. Por quê? Porque você matou o seu próprio irmão? Jaques responde frio, impiedoso. Porque ele estava no meu caminho. Ia descobrir que eu desviava o dinheiro da empresa. Uma náusea sobe pelo corpo de Filipa. Você é um monstro. Ela sussurra, ferida e furiosa. Léo interrompe a gravação por um instante e fala, firme. Nós temos tudo aqui, tudo gravado. Filipa retoma o celular nas mãos trêmulas e assiste ao vídeo. Na tela, Jaques se entrega, sem arrependimento, sem máscaras. A mistura que percorre Filipa é curiosa e cruel, raiva e, de algum modo, alívio. Finalmente, temos a prova que precisávamos. Determinada, ela ergue o telefone e liga para a polícia. Alô? Preciso fazer uma denúncia urgente. Meu namorado confessou ter assassinado Abel Boss. Enquanto Filipa fala, Jaques vai recuperando a consciência aos poucos. Ele percebe as cordas, o celular, a gravação. O que vocês fizeram? Vocês não podem fazer isso comigo. Ele súplica, descontrolado. Filipa corta a ligação e encara Jaques com desprezo gelado. Posso, e eu fiz. Você vai apodrecer na cadeia pelo que fez com o Abel, comigo e com todos nós. Desesperado, Jaques luta contra as cordas, os olhos suplicando.
Filipa, me solta. Eu posso explicar. Mas a voz de Filipa já não ouve mais. Léo se aproxima, segura o ombro dela e pergunta, baixinho. Você está bem? Com lágrimas nos olhos, Filipa responde, quebrada. Eu confiei nele. Eu amei esse homem, e ele me usou esse tempo todo. Léo a envolve num abraço firme. Agora acabou. Ele vai pagar por tudo. Alguns minutos depois, sirenes ao longe, e, logo em seguida, a polícia entra na mansão. Rosa, Samuel, Davi e Sofia escutam o barulho e descem correndo as escadas. Ao verem Jacques amarrado à cadeira, a incredulidade toma conta de todos. O que está acontecendo aqui? Pergunta Rosa, em choque. Filipa, com a voz ainda trêmula, mostra o vídeo à delegada e explica, entre lágrimas. Ele confessou tudo, ele matou o Abel. Samuel arregala os olhos, a fúria explode nele. Seu maldito, você matou meu pai. Parte para cima de Jacques, pronto para atacar. Davi o segura, impedindo a violência, a justiça começará agora pelos meios certos, mas a dor, essa, permanece. A delegada observa o vídeo com atenção. O silêncio domina o ambiente, até que ela respira fundo e declara com firmeza. Isso é prova suficiente. Jacques Boss, você está preso por homicídio, tentativa de envenenamento, e outros crimes. As palavras ecoam como sentença final. Rosa desaba em prantos, devastada. Sofia a envolve num abraço apertado, chorando junto. Os policiais se aproximam, desamarram Jacques da cadeira e colocam as algemas. Ele tenta se debater, mas está cercado. Enquanto é arrastado porta afora, grita com ódio. Vocês vão se arrepender, todos vocês. Mas ninguém o escuta mais. A justiça, enfim, começou a se mover. Filipa observa em silêncio. Vê Jacques sendo levado, e sente um peso imenso se dissolver dos ombros. Samuel se aproxima, emocionado. Obrigado, por fazer justiça pelo meu pai. A voz de Filipa sai trêmula. Eu sinto muito, Samuel. Eu devia ter desconfiado antes. Ele a puxa num abraço sincero. Você não tem culpa de nada. Ele enganou todos nós. Léo se junta aos dois, ainda abalada, mas com um tom de alívio. Se não fosse o Danilo descobrir sobre os remédios, nada disso teria acontecido. Filipa concorda, com um suspiro. É verdade, eu preciso agradecer a ele também. Rosa, enxugando as lágrimas, caminha até Filipa. Com a voz quebrada, ela diz. Meu filho, era um monstro. Me desculpe por tudo que você passou. Filipa abraça, com compaixão sincera. Não foi sua culpa, Dona Rosa. Você não sabia de nada. Todos permanecem em silêncio por um instante, tentando digerir o que acabou de acontecer. Então, Samuel ergue o olhar, lembrando de algo importante. Eu preciso encontrar a Patrícia, irmã do Ricardo. Ela tem mais provas contra o Jacques. Determinado, ele pega as chaves do carro e sai apressado. Espera, eu vou com você. Grita Davi, correndo atrás. Os dois desaparecem pela porta, prontos para enfrentar o próximo capítulo dessa história sombria. Enquanto isso, no hospital, Tânia, ainda disfarçada de enfermeira, observa Ricardo de longe. Murmura, pensativa. Então, a Patrícia tem o vídeo. Isso muda tudo. Ricardo ergue o olhar, exausto, mas firme. O que você vai fazer agora? Pergunta ele. Com um meio sorriso, Tânia responde, misteriosa. Vou me certificar de que o Jacques nunca mais saia da cadeia. Ela se vira para sair, mas Ricardo a chama. Tânia, espera. Ela para, vira o rosto. Obrigado por me ajudar. Eu sei que você também foi vítima dele. Tânia apenas faz um aceno discreto, e desaparece pelo corredor, deixando Ricardo imerso em pensamentos. De volta à mansão. Filipa está sentada na sala, o olhar distante. Léo se aproxima, senta ao lado e pergunta com delicadeza. Como você está se sentindo? Filipa respira fundo. Aliviada, assustada, com raiva, tudo ao mesmo tempo. Léo segura sua mão, com ternura. Você foi muito corajosa. Eu não sei se teria essa força. Filipa esboça um pequeno sorriso. Eu não tive escolha. Era ele, ou eu. Nesse instante, Sofia se aproxima, hesitante. Tia Filipa, é verdade que o tio Jacques matou meu pai? Filipa engole o choro, ajoelha diante da menina e responde com o coração apertado. Sim, meu amor, é verdade. Sofia abraça com força.
As lágrimas correm livres, não só de dor, mas de libertação. A verdade, enfim, veio à tona. Mas o preço foi alto demais. Sofia começa a chorar. Filipa abraça forte, tentando conter as próprias lágrimas. Me desculpa, Sofia, eu sinto muito, meu amor. Rosa observa a cena, com o coração em pedaços, uma mistura de dor e alívio. Nesse instante, ouvem passos se aproximando. Samuel e Davi retornam, e com eles, uma mulher de olhar decidido. Filipa se levanta. Você, deve ser a Patrícia. Patrícia confirma com a cabeça. Sou eu. O Samuel me contou tudo. E eu tenho o vídeo da sabotagem. Ela mostra um pendrive e continua, emocionada. O Ricardo me enviou isso antes do acidente. Ele sabia que estava em perigo. Samuel pega o pendrive com cuidado, como se fosse um tesouro. Com isso, e a confissão que a Filipa gravou. O Jaques nunca mais vai sair da cadeia. O silêncio é quebrado por um suspiro coletivo de alívio. Todos se abraçam, aliviados, chorando, gratos. A justiça, finalmente, foi feita. Rosa levanta sua taça, com a voz embargada. Um brinde, ao Abel. E a justiça, que, enfim, venceu. As taças se erguem. Os olhares se cruzam. E, pela primeira vez em muito tempo, a paz naquela casa. Enquanto isso, na delegacia. Jaques é fichado, o rosto endurecido, o olhar tomado pelo ódio. Ele encara a câmera e murmura entre os dentes. Isso não vai ficar assim. Eu vou me vingar de todos vocês. Mas o delegado apenas ri, com ironia. Com todas as provas que temos, a única coisa que você vai ter é muito tempo para refletir sobre seus crimes. Jaques é levado para a cela. Sabendo que sua vida, como ele conhecia, acabou. De volta à mansão. Filipa está no quarto, olhando pela janela. O sol se põe lá fora, dourando o fim de um ciclo. Léo entra devagar. Posso entrar? Filipa sorri, cansada, mas leve. Claro que pode. Léo se aproxima, sincera. Você salvou todos nós hoje. Com humildade, Filipa responde. Eu só fiz o que era certo. O Abel merecia justiça. Léo abraça e sussurra. Agora, você pode, enfim, descansar. E se recuperar de verdade. Filipa suspira, olhando o horizonte. Finalmente posso recomeçar minha vida. As duas ficam lado a lado, observando o pôr do sol. Gratas por terem sobrevivido ao pesadelo que foi Jaques. No dia seguinte, toda a família Boss vai visitar Ricardo no hospital. Quando entram no quarto, ele sorri, fraco, mas feliz. Soube que o Jaques foi preso. Samuel confirma, firme. Graças a sua irmã, e a Filipa. Temos todas as provas necessárias. Ricardo olha para Filipa com gratidão. Obrigado por ter coragem de enfrentá-lo. Ela sorri, com ternura. Eu que agradeço por ter guardado aquela prova. Sem ela, talvez o Jaques ainda estivesse solto. Patrícia se aproxima, abraça o irmão. Logo você vai sair daqui, e a gente vai poder recomeçar. Ricardo retribui o abraço, sorrindo. Mal posso esperar. Enquanto todos conversam. Tânia, ainda disfarçada de enfermeira, observa de longe. Um sorriso discreto surge em seu rosto. Missão cumprida. Ela murmura, e desaparece pelo corredor. Com o passar dos dias, a vida na mansão Boss volta ao normal. Filipa se recupera por completo e retorna à empresa. Samuel assume de vez a presidência. Sofia começa a fazer terapia para superar a perda do pai. E Jaques permanece preso, pagando por todos os seus crimes. A família Boss finalmente encontrou a paz que tanto buscava. E dessa vez, nada, nem ninguém, vai destruí-la novamente. E você? Imaginava que a Filipa teria coragem de drogar o Jaques para fazê-lo confessar? De 0 a 10. Que nota ela merece por essa coragem? Conta pra gente nos comentários. E já aproveita para deixar o seu like. Se inscrever no canal. E clicar no vídeo que está aparecendo aí na tela. Porque o próximo resumo está simplesmente imperdível.